Então, vou aproveitar a deixa aqui para a gente dar início ao nosso terceiro ciclo, ao nosso terceiro encontro, né? Que faz parte do ciclo de encontro Mitologia Greco-Romana no Cinema. E é um prazer receber aqui hoje a professora Jane Kelly de Oliveira e também a Maria Cecília de Miranda Nogueira Coelho, que é uma das organizadoras do evento. Então, como de praxe, eu vou fazer uma breve apresentação das palestrantes, depois seguem-se as comunicações e depois a gente abre para as perguntas que podem ser feitas no chat. Lembrando que para a emissão de certificado é necessário que quem deseje assine a lista de presença, que será disponibilizada ao final chegando próximo, né, ao final do encontro de hoje. Então, fiquem atentos. Eu vou comunicar aqui, verbalizar que a lista de presença vai ser colocada no chat no momento que isso for feito, mas fiquem atentos ao chat, caso queiram ter o certificado. O certificado será emitido somente ao final de todo o evento. Então, o evento termina em abril, somente a partir de abril, então, que será iniciada a emissão dos certificados. Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tiverem, vocês podem fazer uso do chat, que a gente tem hoje as monitoras Nájila Gaia e a Romana, que estão disponíveis aí para responder todas as dúvidas que quiserem. E também podem enviar e-mail, né, durante a semana, que a gente está atento a ele. Então, dou início ao nosso terceiro encontro, que tem o nome Entre a Tragédia e a Comédia, Helena e Lisístrata. A primeira palestrante de hoje é Jane Kelly de Oliveira, que é professora adjunta da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no estado do Paraná. Possui graduação em Letras, mestrado e doutorado em Estudos Literários, na área de concentração, Teoria e Crítica do Drama, pela Universidade Estadual Paulista de Mesquita Filho. Pesquisa na área de estudos clássicos, atuando principalmente acerca do teatro clássico e das releituras de textos gregos e latinos. Possui publicações em torno da comédia de Aristófanes, do papel da performance teatral na formação do cidadão grego e na recepção da literatura greco-romana no período contemporâneo. É co-organizadora de Estudos Clássicos e seus desdobramentos, artigos em homenagem à professora Maria Celeste Consolim Desotti, que foi publicado em 2015 pela Cultura Acadêmica. Também é autora do capítulo Sexo e Poder em Lisístrata e em A Fonte das Mulheres, capítulo este que será publicado no livro Mito e Movimento, Recepção da Antiguidade Greco-Romana no Cinema, um livro organizado por Edson Ferreira Martins e Maria Cecília de Miranda Nogueira Coelho, que são dois dos organizadores desse evento, não é? E que tem previsão de lançamento para 2021 pela editora da Universidade Federal do Paraná. Eu aproveito a oportunidade e já faço, então, a apresentação da Maria Cecília. Maria Cecília de Miranda Nogueira é professora associada do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisa nas áreas de retórica e sofística no período clássico grego, filosofia e tragédia euripidiana e recepção da literatura dramática no cinema. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Retórica e da Associação Latino-Americana de Retórica entre os anos de 2015 e 2018. É membro do Conselho Curador da Fundação Rodrigo Melo e Franco de Andrade, da Universidade Federal de Minas Gerais. Entre outras publicações, é coorganizadora de
Retórica, Persuasão e Emoções, Ensaios Filosóficos e Literários, publicado pela editora Relicário em 2018. Ensaios sobre Literatura, Teatro e Cinema, publicado pela Fundação Badesc em 2013. E Cinema, Lanterna Mágica da História e da Mitologia, publicado pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2009. Desculpem. Além de co-organizador, ao lado de Edson Ferreira Martins, de Mito em Movimento, Recepção da Antiguidade Greco-Romana no Cinema, é autora do capítulo Ver Helena em Toda a Mulher, Epifanias da famosa espartana na província mineira. Então, eu dou a palavra para a professora Jane Kelly de Oliveira. Muito obrigada, Igor. Queria agradecer demais a apresentação, o convite e essa iniciativa, né, de promover esse evento. Então, é um prazer imenso para mim estar aqui, poder ter esse espaço para debate, para conversa, para exibição das nossas ideias, né? Então, muito obrigada. Então, eu vou já passar aqui a minha fala, vou compartilhar com vocês aqui um PowerPoint que eu preparei. Opa! Pronto. Estão vendo, né? Bem, então a fala que eu preparei, eu dei esse título, Lisístrata, Ontem, Hoje e Amanhã, para a gente pensar um pouquinho na Lisístrata, em como essa comédia é muito versátil quando a gente pensa na recepção dela na atualidade, né? Essa comédia é de 411 a.C., o autor dela é o Aristófanes, que é o único comediógrafo que a gente tem, né, desse período, com peças completas. E ele faz essa peça, que é acho que é uma das comédias mais conhecidas dele. Ele vai tematizar ali, vai colocar personagens femininas que empreendem uma revolta. Elas promovem essa revolta em duas frentes. Então, as mulheres mais jovens vão fazer uma greve de sexo, enquanto as mais velhas vão tomar o poder público, sequestrando ali o tesouro da Acrópole, né? E essa comédia, então, por esse enredo básico e muito simples, nessas linhas gerais que eu falei aqui para vocês agora, vocês já sabem, assim, já devem supor que ela vai despertar muito o nosso olhar, né? O nosso desejo de estudá-la, de olhar para ela e ver o que ela tem a dizer para a gente ainda hoje. Porque ela funciona bastante naquela chave faça amor, não faça guerra, e é ideal para um contexto como o nosso, que já tem nós já passamos, né, por 3 fases do feminismo, nós já vivemos várias lutas sindicais, então é uma peça que diz muito para o nosso tempo. Só que quando a gente olha para essa peça na antiguidade, ela é cheia desperta mais dúvidas do que certezas, né? Aí eu coloquei aqui esses 2 itens que são muito retomados. Um dos primeiros itens o Aristófanes é um pacifista, porque além de Lisístrata, ele tem várias outras comédias em que ele vai colocar em cena personagens que vão defender a paz, que vão lutar pela paz, que vão fazer coisas malucas em nome da paz. Só que, por outro lado, a gente sabe que a guerra no século V a.C. era um meio de vida, né? Eles usavam a guerra para conquistar, tinha todo um funcionamento econômico que a guerra proporcionava ali para cidades e estados. E, no fim das contas, ele coloca em cena personagens pacifistas, né? Personagens que vão lutar pela paz, mas ele faz o público rir disso, né? E a mesma pergunta vale quando a gente pensa no Estatuto da Mulher, nessa comédia Lisístrata, por exemplo, ou em As Tesmoforiantes, ou Assembleia de Mulheres, que são as 3 comédias em que ele vai colocar mulheres nessa figura principal da peça, né? Ele exaltava ou ele ridicularizava as mulheres?
porque já numa peça como Lisístrata, as mulheres vão empreender esse motim, só que elas são um pouco desastradas, não sabem como fazer um juramento, não sabem muito bem ali como lidar com essa situação, né, de protagonismo. Então, ela também propõe esse ridículo das mulheres nessa peça lá do 411 a.C. Só que, mesmo assim, mesmo tendo tantos elementos, né, duvidosos nessa produção da antiguidade, se é uma peça pacifista, se ele está fazendo piada com as mulheres ou se ele está exaltando a figura feminina, a gente tem muitas recepções, e Lisístrata é uma das comédias que mais tem releitura na atualidade, tanto no teatro quanto no cinema, que vai colocar sempre vai exaltar esse lado revolucionário, né? Que talvez nem exista lá na comédia da antiguidade. Então, eu separei aqui para vocês essas duas imagens desse trecho, né, de um quadro de Destino de Mulher que se chama Lisístrata, de 1954. Essa mulher que aparece aí em destaque é a Lisístrata desse filme, mas que também inspirou filmes como A Fonte das Mulheres, de 2011, que vai trazer para a gente a Leila como uma lisístrata muçulmana de um vilarejo de lugar nenhum e que vai empreender uma greve de sexo por causa de uma divisão de trabalho. Então, naquele vilarejo, as mulheres têm que sair para buscar água numa fonte distante e, como consequência desse caminho que é muito árido, elas sofrem muitos acidentes e acabam perdendo seus bebês, abortando, né? E esses abortos, né, que muitas sofrem, vão gerar uma rejeição masculina. E nesse filme não tem mais guerra. Os homens ficam lá sem fazer nada e as mulheres ainda têm que lutar por essa situação, né? Então é uma Lisístrata um pouco surpreendente, assim, quando a gente pensa que ela foi encarnada, né, numa mulher muçulmana. E uma outra Lisístrata que a gente tem, que é a mais recente, que é de 2015, de Spike Lee, essa Lisístrata de Chirac, né, que é uma mulher ambientada num lugar que Chirac, eu vi que é uma mistura de Chicago e Iraque. Então ela vive no meio dessa guerra urbana, né? E uma guerra urbana de gangues, e ela vai então pensar numa forma de sair desse círculo, né, tão violento. Bem, a primeira película, né, essa aqui que eu mostrei para vocês, é muito pautada assim na comédia. A segunda é um pouco dramática e essa terceira, eu acho que é a que mais se aproxima da comédia antiga, porque tem funções narrativas interessantes ali na construção desse filme, né? Mas o que intriga, eu acho, é como que esse enredo, né, da antiguidade vai despertar nos autores modernos essa inspiração para mulheres tão diferentes, né, para personagens tão diferentes. Então, como que a gente pode entender esse enredo da antiguidade? E como entender essas possibilidades de recepções tão variadas, né, dessas mulheres tão diferentes aqui na modernidade? Quando a gente pensa, então, nessa recepção do clássico, a gente tem duas possibilidades, né, principais. Uma delas é a leitura guiada pelo olhar do presente, mas a gente também pode pensar que essa recepção pode ser por uma tentativa de reconstituição de aspectos da época da produção. Se bem que esse segundo elemento aqui é sempre muito problemático, porque esse passado é sempre intangível, né? E por mais que a gente consiga acessar documentos e fontes históricas e materiais, a gente também sabe hoje em dia que esses documentos escritos não vão refletir a realidade social, né? Basta a gente pensar na nossa Constituição. Todo mundo sabe que a Constituição brasileira é uma das mais admiradas no mundo, é tida como uma das melhores, e nem por isso a gente mora num país que é o mais justo, né?
E esse objeto, então, que a gente olha, né, para o passado, vai sempre mudar de acordo com o que se observa, do ângulo que se observa e de quem observa. Então, esse mesmo objeto-fonte pode resultar em lisístratas inúmeras e variadas e muito... Essa recepção é muito dinâmica, né? Então, eu quero que a gente perceba que eu posso olhar para o mesmo objeto, mas se eu fizer uma pergunta diferente, a resposta vai ser outra, né? Então, a mensagem não está prevista no objeto. Então, o que essa obra de arte clássica vai me mostrar vai ser guiada pela minha visão moderna, né? Aí eu separei aqui uma citação do Martindale para a gente ler juntos, que diz assim, ó, nenhuma obra de arte tem seu significado inteiramente determinado pelo seu ponto de origem, o que é uma das razões pelas quais precisamos da recepção. A segunda é temos de ir para o passado se quisermos fazer do presente algo novo, razão pela qual o passado é tão importante quanto o presente. O que acontece, então, é que quando a gente olha para essa lisístrata, a gente pode se perguntar, a lisístrata aristofânica é uma peça realista? Qualquer estudioso de antiguidade sabe que não é. Sabe que as mulheres não eram cidadãs, que elas melhoraram esse status com a lei de Péricles em 450, mais ou menos, antes de Cristo, que previu que um cidadão ateniense tinha que ser filho de uma mãe ateniense, né? Então, isso eleva um pouco o estatuto feminino. As mulheres, então, tinham um representante legal, elas eram sempre tuteladas por um Quírios, e elas eram responsáveis por essa administração do oikos, né? Elas tinham, então, uma divisão ali, um espaço ao qual ela ficava submetida, só que a gente também não pode ser tão ingênuo de pensar que, apesar dela não ter uma função política, que ela não tinha um papel social, né? E quando a gente olha para essa lisístrata, a gente percebe o quanto ela é polissêmica, né? Porque ela vai evocar uma discussão sobre o papel da mulher na modernidade e na antiguidade. Ela vai provocar questionamentos em relação ao modelo identitário da mulher na antiguidade. Existia um modelo só? É possível a gente imaginar que havia apenas um tipo de mulher? Eu acho que, assim, que é consenso a gente pensar que não, que havia vários modelos de mulher e que esse modelo foi mudando ao longo dos tempos, né? Então, se a gente olhar as primeiras peças do Aristófanes e as últimas, a gente vê aparecer nas comédias do meio para o final da carreira dele, uma vendedora de flores, que não aparece ali no começo. Então, a gente percebe que ele também vai documentando o surgimento de novos papéis femininos naquela época, né? E o fato é que a gente consegue ver ali, nesse texto, uma descrição de uma certa insatisfação feminina naquela sociedade machista e patriarcal. Veja, a comédia lisístrata não é uma comédia em que as mulheres propõem uma revolução. Elas não fazem uma greve de sexo porque elas querem mudar a ordem social. Elas só querem que os homens parem de ir para a guerra para eles reassumirem seu papel masculino dentro da cidade e elas possam voltar a produzir filhos, né? Isso é dito pela personagem. Ela fala assim, a gente vai envelhecer, nós vamos murchar aqui e a gente não vai ser mãe, que é o nosso papel principal. Então, a gente precisa dos homens em casa, porque aquele consolo de couro que nós temos não é eficiente para a fertilidade, sabe? Então, o que elas querem não é mudar
ordem social, elas não querem ter um outro papel na sociedade. Essa greve que acontece lá na Lisístrata é justamente para que elas possam reaver esse papel que elas possam exercer o papel delas, né, na sociedade, tá? Bem, então a gente já percebeu que uma nova abordagem, né, guiada por teorias diferentes, por olhares diferentes, vão resultar em novas interpretações daquele mesmo objeto, né? E quando a gente tem essas novas abordagens, a gente consegue olhar para esse texto antigo com o olhar do hoje, a gente consegue perceber alguns sussurros que vão surgindo no texto. Então, eu quero ler com vocês esse trechinho aqui da Lisístrata, em que elas já estão, né, já tomaram a Acrópole, elas estão ali amotinadas, e vem um delegado da cidade tirar satisfação, e tem esse diálogo, né? Só é a tradução da Diane Duarte da Lisístrata, né? Então ela fala assim: num primeiro momento, suportamos em silêncio por prudência tudo o que vocês, homens, faziam. Não nos deixavam sequer grunhir e não estávamos satisfeitas com vocês. Mas compreendíamos vocês muito bem e muitas vezes em casa escutávamos quando deliberavam mal sobre um assunto importante. E se, no íntimo aflitas, perguntávamos sorrindo: o que vocês decidiram anotar na coluna sobre as tréguas na Assembleia de hoje? E o que você tem com isso? O marido dizia. Não vai calar a boca? E eu me calava. E em seguida, éramos de novo informadas de alguma outra decisão de vocês, ainda pior, quando perguntávamos: como levaram isso a cabo, marido? De uma forma tão tola, ele imediatamente me olhava de alto a baixo e afirmava que, se eu não fiasse uma trama, minha cabeça teria muito a se queixar. Da guerra cuidarão os homens. E o delegado então diz: e ele não falava com razão? Por Zeus! E ela então retruca, né? Com que razão, desgraçado? Se nem mesmo quando deliberavam mal podíamos aconselhá-los. Então, esses sussurros que vão aparecendo no texto e que talvez numa época anterior a gente não conseguisse enxergar, a gente começa a ver por causa do nosso olhar e do nosso aporte teórico atual. Então, a gente pode se perguntar: bom, em casa elas escutavam, então conversavam sobre assuntos políticos em casa, a gente pode pensar isso, né? Então, elas se interessavam pelo debate na Ágora, pelo debate público, porque senão, o que quer dizer essa pergunta? O que vocês decidiram anotar na coluna sobre as tréguas na Assembleia de hoje? Quando éramos informadas quando, onde, em que situação, né? Todas essas frestinhas aí que a gente vai vendo no texto pode fazer a gente pensar, não que as mulheres tivessem um estatuto diferente naquela época, ou que elas fossem, sei lá, feministas, porque isso seria um anacronismo e também uma ignorância a gente olhar para aquela época e tentar atribuir os valores que são nossos, não deles, né? Só que também a gente pode pensar que muitas vezes o estatuto feminino, que é tão rebaixado, né? E eu lembro quando uma vez eu vi uma palestra, uma professora falando assim: a mulher grega era como uma porta para um guerreiro, né? Não existia isso. Mulher, que mulher? Uma mulher ou uma porta é a mesma coisa. Então a gente começa a perceber que não é bem assim. Mas alguém pode perguntar, levantar a seguinte questão: mas eu estou lendo um texto que é cômico. Esse cômico não tem nenhum compromisso com a realidade, né? Então, a gente pode também pensar num texto como uma ideia que foi apresentado 20 anos antes. E tem esse discurso de Medea, que eu acho que é o mais conhecido, né, da tragédia, em que ela vai dizer que as mulheres são os seres mais infelizes da face da Terra, né? Só que ainda assim, a Medea é um texto teatral,
também não tem compromisso com a verdade. Então, a gente pode pensar, olhando esses documentos que a gente tem, e ver um discurso, então, um discurso como o Consaneira, que era um discurso, como que fala? Um discurso jurídico, né? É um orador que faz esse discurso de defesa, de acusação, na verdade, contra uma prostituta que, por ser casada com um cidadão, tinha alguns privilégios como se fosse uma cidadã também, né? E aí o orador, então, prevê ali nos seus argumentos essa conversa que os juízes podem ter em casas, dependendo de como eles votam, né? Então ele fala assim, ó: e ainda o que cada um de vós poderia dizer à própria esposa, ou à filha, ou à mãe, ao entrar em casa depois de ter absolvido essa mulher, quando uma delas vos interrogar: onde estivestes? E vós respondesseis: estávamos a julgar. Quem? Perguntar-se-á em seguida: Nera. Evidentemente direis: não é verdade? Porque, sendo estrangeira, conviveu contrariamente à lei, com um cidadão. Então, essas partes que eu grifei aí, né, que eu estou chamando aqui de sussurros que vão aparecendo no texto, podem indicar ou podem sugerir para a gente que havia, sim, um interesse da mulher, não apenas pelo oikos, e sim por essas coisas que aconteciam na sociedade, na política, né, no meio judicial e etc. E aqui eu coloquei mais uma partezinha aqui do discurso, né, mas eu vou pular, mas fica aí a referência, que se alguém quiser voltar, né, para isso. Bem, o que a gente tem que ter em mente, tem que tomar cuidado, é que a gente está diante de discursos que são masculinos, né? Discursos que foram proferidos por homens e para homens, na grande maioria, né? Então, a gente não pode ter isso como uma voz feminina daquela sociedade. Só que a gente sabe que a gente está diante de uma projeção do imaginário masculino sobre as possíveis reações femininas, né? Eu também sei que são argumentos, a gente está diante de discursos, e são argumentos cômicos, trágicos ou retóricos, mas que quando a gente vê um homem projetar esse tipo de possível reação da mulher, a gente levanta, né, aquela assim, a gente tem aquela pulga atrás da orelha que começa a incomodar, porque a gente sabe que no meio masculino havia um certo reconhecimento de uma insatisfação feminina, né? E que isso foi dito na Medeia, por exemplo, né, naquele discurso da Medeia, num festival com as grandes Dionísias, um festival internacional, né, e que recebia pessoas de várias cidades e estados. Então, são questões que começam assim a incomodar, e eu imagino que graças a esses sussurros, graças a essas brechas, a gente tem a possibilidade de ver, né, essa recepção do cinema como essa via de mão dupla, né, como os teóricos da recepção dizem, e que a abertura desses significados que vão aparecer no texto recebido também vai refletir naquele texto antigo, né? E vai fazer, então, quando a gente olha uma obra como Chirac ou como A Fonte das Mulheres, ou como qualquer outra recepção de Lisístrata, a gente vai olhar para esse texto da antiguidade e vai ouvir esses sussurros cada vez mais altos, tá? Então, veja, gente, eu não estou aqui defendendo que a mulher grega não era essa mulher grega que tinha uma série de limitações, mas o que eu estou dizendo é que a gente não pode também pensar que esses textos vão refletir todo o cotidiano que elas viviam, né? Como eu acabei de falar ali, como eu dei aquele exemplo da Constituição brasileira, que ela também não vai refletir a nossa realidade. E graças a
polissemia tão ampla, né, que a gente tem nesses textos do passado, que vão funcionar para a gente como um super cânone. A gente tem lisístratas variadas, como essa do Spike Lee, né, que vai enfrentar uma guerra de gangue. A gente tem essa Leila, personagem maravilhosa, que vai empreender uma greve de sexo numa comunidade muçulmana extremamente machista e fechada. Ou a gente tem essa lisístrata do Christian Jaque, que vai ser essa mulher forte, engraçada, que amarra o próprio marido, que enfrenta os homens na ágora, né? E demonstra toda essa coragem. Então é isso que eu preparei para vocês e depois a gente conversa. Obrigada. Obrigadíssimo, Jane. Excelente palestra. Coloca muitas questões importantes, né, do debate, atual debate, né, sobre Aristófanes e, em especial, sobre Lisístrata. Lembrando a todos e todas que o chat pode ser utilizado para fazer as perguntas, que serão mediadas, né, ao final da palestra da professora Maria Cecília. Então, antes de abrir o debate, eu vou dar a palavra para a professora Maria Cecília, que eu já apresentei, e aí depois a gente abre para o debate. E aí, lembrando que o chat pode ser utilizado, estarei aqui anotando todas as questões. Então, sem mais delongas, passo a palavra para a professora Maria Cecília. Bom, obrigada, Igor. Eu queria pedir para eu poder compartilhar a tela, que eu não estou vendo aqui a opção. Cecília, você está com permissão. Eu estou clicando aqui. Perdão? Você tem que clicando. Não estou com... Embaixo, share screen. Eu estou clicando share screen, Aqui vem que só um participante pode compartilhar. Não, talvez... Não, mas a Jane já parou de compartilhar. Eu tenho que fazer alguma coisa, que será? Deixa eu fechar. Não, acho que não, Jane. Eu vou aqui, porque eu abri aqui o share screen. Aí, one participant can share at time, é o que está marcado. Mas aqui está normal, pelo menos para mim. Júlia também tem o meu PowerPoint. Se a Júlia puder, então, participar, Júlia. Porque eu não sou host, né? Então, Júlia, você pode compartilhar para mim, por favor? Só um instante que eu vou abrir aqui, já partilho. Ótimo. Não está aparecendo para mim. Bom, boa tarde a todos, todas. Muito obrigada pela presença. Obrigada, Igor, pela apresentação. E obrigada, Jane, pela companhia. A Jane e eu, né, já compartilhamos outros momentos, presencialmente, né, na maioria das vezes, em eventos, bancas. É um prazer reencontrá-la aqui. E nós conversamos antes, né, sobre a apresentação, então eu aproveito, né, da exposição dela, muito pertinente sobre problemas teóricos também de recepção, e eu vou entrar diretamente, digamos, no estudo de caso, que é o de Helena, né? Tanto em aspectos da representação de Helena na tragédia, como na comédia, um pouco. Como na comédia, sim, como uma Helena cômica, que às vezes aparece, né? Então, eu queria começar o primeiro slide, Júlia, por favor. Para começar, então, com uma transição suave, né? Eu mostro aqui um fotograma de uma Helena cômica, né?
que é uma chanchada, Carnaval Atlântida, um filme de 52, em que vocês têm uma cena entre José Goy fazendo pares e Oscarito travestido de Helena, né? Quando a gente pensa, inclusive, que na Grécia não havia atrizes, eram só homens, né? Isso remete já para um ponto interessante da diferença, né? E aproximação entre o teatro antigo e aqui, só que aqui o cinema, né? Esse filme, como eu disse, é uma chanchada, mas é uma chanchada muito séria, eu diria até antropofágica, né? No sentido de mostrar a recepção no Brasil em um filme cujo objetivo é a produção de um filme pelo produtor Cecílio B. Demílio, uma paródia do Cécio B. Demar e toda a indústria de cinema, né, hollywoodiana, em que se quer né, fazer um filme sobre Helena de Troia no Brasil, um épico, né? E, ao final, se percebe, se contrata um professor de grego, que no início se assusta muito, né? Com essa proposta. Ele pergunta, mas cinema? Né? Eu sou um professor de filosofia grega, eu não vou me meter com essa coisa, né? Quase que tão baixa como cinema. Mas, no fim, ele acaba não só participando, né, da produção, como também acaba se apaixonando, ele que tinha muita resistência pela sobrinha do professor, uma dançarina de rumba, né? Então, esse filme, apesar de ser uma comédia, né, era naquele estilo das comédias das chanchadas, produzido um pouco antes, inclusive, do Carnaval, as músicas, todos os números musicais cantados aí são marchinhas, que depois vão ser cantadas também durante o Carnaval, né? Mas ele fala de algo muito sério, que é o problema na indústria brasileira e a impossibilidade de fazer um épico, né, sobre Helena de Troia, e que Helena no Brasil acabou enchanchada, né? Que o próximo slide, que Helena tenha sido objeto da épica, né, é o que essa obra-prima, a Helena, do Manfred Noah, um filme muito pouco conhecido, ele agora, depois de restaurado, né, nos anos 2000, se não me engano, ele está disponível em DVD, eu tenho o DVD, né, dele, mas ele também já passou na TV a cabo espanhola, foi um amigo espanhol que me deu, né? Eu escrevi sobre esse filme. Esse é um filme que é um épico que não teve a repercussão muito grande, segundo os historiadores, porque ele saiu na mesma época dos Nibelungos, né? Então, ele não ganhou tanta repercussão como o filme do Fritz Lang. Mas ele é um filme que é um filme longo, um épico, e vocês vejam, por essa cena que eu escolhi, né, do pequeno Heitor no braço da mãe, ele dá a ênfase, né, no trágico também, né? Mas a gente tem também, nos anos 20, uma Helena cômica. Por favor, Júlia, o próximo slide. Essa Helena, que é um filme chamado A Vida Privada de Helena de Troia, do Alexander Korda, com a mulher dele, Maria Korda, mas o nome dela se escreve diferente, ela aí como Helena, e essa cena parodiando até um pouco a famosa cena de Menelau, né, que vai com a espada para atacar a Helena e a deixa cair. Veja, curioso, esse filme foi divulgado, né, as crianças que quisessem ganham ticket livre, né, para ir para o cinema ver esse filme. E aí o caderninho com desenhos, é curioso ver uma Helena, uma história de Helena que é para o público infantil também, né? Mas é uma Helena cômica. Próximo slide, por favor. E com essas, aí eu selecionei duas imagens, né, da iconografia grega, da famosa queda da espada, quando Menelau vê Helena, né, e os seios de Helena, inclusive é uma cena dita na Andrômaca, né? A próxima também é um vaso grego, por favor, Júlia, né? É outra cena também, vocês vejam os braços, né, essa mesma composição, enfim. E a próxima, por favor, ainda desse filme. O que é curioso nesse filme é que ele é a adaptação de um livro do Erskine, famoso professor da Columbia University, né? Que tem aquele outro livro, A Obrigação Moral de Ser Inteligente. E esse livro do Erskine, ele ficou em primeiro lugar em vendas, foi um best-seller
Atrás dele vem o best-seller Os Homens Preferem as Loiras, que depois deu o filme com a Marilyn Monroe, né? Mas esse livro, que não tem nada de cômico, é um livro impressionante, com uma Helena maravilhosa, né? E muito consciente da sua condição de objeto de commodity, né? É curioso como ele deu uma comédia, né? Essa cena aí da Helena sentada ao lado do costureiro dela, né? E preocupada apenas com a aparência, com a beleza. É um filme, tem cenas muito curiosas. Mas esse filme ele não está disponível facilmente. Para a gente assisti-lo, a gente tem que ir até a Inglaterra. O próximo, por favor. Esse filme, sobraram deles apenas alguns fragmentos, né? Então, aí vocês têm, em 2011, né? Eu vi esse filme 3 vezes, em 3 ocasiões, no British Film Institute, né? É incrível que, né, eles me deram um filme, paguei uma taxa, mas enfim, né? Se eu fosse uma maluca, poderia, né? É a cópia única, um Rapax, né? Que tá, vocês estão me vendo aí na Moviola, né? No subsolo do British Film Institute. E curioso, essa imagem do Clint atrás, principalmente a próxima cena, né? O tom cômico, veja essa cartela, é uma oração de Helena Afrodite, né? Ela diz, está tudo errado, Afrodite. O dia inteiro ele está muito ocupado, à noite está muito cansado, no anoitecer, e durante a noite ele ronca, né? Então, ela está pedindo a Afrodite um outro homem, não o marido que ela tem, né? Que ou está ocupado, ou ronca, ou enfim, está cansado. Então, esse filme ele tem é uma comédia, né? Mas infelizmente só existem alguns fragmentos dele. O próximo, por favor. Né? A gente certamente está acostumado com essa outra Helena, que é uma das mais famosas, né? na memória, acho, coletiva, que é a Irene Papas, no filme As Troianas, de Cacoiannis, um filme que foi feito com várias atrizes de vários países, num contexto até pacifista dos anos 70, né? E a peça, inclusive, teve uma encenação estupenda em Nova York, todas as noites, durante mais de um ano, e o filme foi feito com atrizes de vários países, justamente num projeto de mulheres, né? Vistas como em luta por um pacifismo. E é interessante que nesse filme, apesar de ser euripidiano, né, ele tem um tom um pouco em relação a Helena, quase esquiliano, né, de condenação. Durante o debate com o famoso Agon dela, com Hécuba e Menelau ali como juiz, a câmera passeia pelo corpo dela, né, de tal maneira que é como se insistisse, né, numa mulher cujo corpo e cuja única preocupação é beleza no meio de todas aquelas outras mulheres e andrágios. Agora, qual que é a primeira imagem desse filme? Próximo, Júlia, por favor. A primeira imagem desse filme são os olhos de Helena. Né? Isso é muito significativo se a gente lembrar que nas Troianas, Hécuba fala para Menelau, né? Aí a tradução do Christian Verne. Escapa de vê-lo, ela agarra com um anseio, né? E agarra o olhar dos homens, arrasa a cidade. O verbo usado é airel, né, que é aquele mesmo verbo que Ésquilo usou no Agamemnon, versos 689 e 80, quando ele diz, né, Helena, aqui faz aquela etimologia famosa, a destruidora, né, de homens, cidades e navios. Ele brinca com a forma do verbo em aoristo, o verbo airel, que significa agarrar, mas a ideia também de destruir, de prender, e faz uma etimologia do nome de Helena, como se no nome dela já viesse a desgraça, né? E o Eurípides vai, né, usar esse mesmo verbo nesse momento em que Hécuba, né, fala para Menelau, né, sobre isso. O próximo, por favor. Né? Esse olhar se repete, se alguém, né, se lembra desse filme, Dr. Fausto, Elizabeth Taylor, né, fazendo uma Helena que, quando ela chega próxima, né, ela levanta os olhos e aparece, né, aí nessa cena aparece exatamente o brilho daqueles famosos olhos violeta, né, mas nessa cena, se lembra do Dr. Fausto, né, tomando essa poção, verá Helena em todas as mulheres, né, então o poder desse olhar de Helena, né, de atração e de destruição, é um topos quase, um recorrente, né?
O próximo, por favor, né? Aí, uma outra Helena, pouco conhecida até também, foi uma série da televisão italiana, dirigida principalmente pelo Franco Rossi, é a Scylla Gabel. E o próximo, né, que faz uma Helena bastante dramática, né? E aí, esse olhar, né, e de certa forma, ela tem ali, claro, uma consciência também dela ser objeto, né, commodity entre os homens, né? A próxima, por favor, né? Aí eu queria passar, né, para algumas, são 4 slides com partes do elogio a Helena de Gorgias, porque se vocês se lembram, Gorgias vai fazer um elogio a Helena, aquela cuja fama do nome se tornou memória de Mares, né? Aí eu estou usando uma tradução, o Gorgias foi objeto do meu mestrado e depois meu doutorado foi sobre a Helena de Eurípides, né? Por isso, esse quase que um karma com a Helena, né? Mas se lembram do elogio a Helena, ele começa, né, estipulando o que é a ordem na cidade. É o heroísmo, né, para os homens e o corpo, né, para o corpo, a beleza, né? O uso da palavra corpo no elogio, ele é extremamente interessante, né? E na minha tradução eu preocupei-me com isso. O próximo, por favor. No momento, né, em que Gorgias fala também, né, de que Helena, em muitíssimos desejos, né, epitomia de amor, ela suscitou, e com um só corpo conduziu muitos corpos de homens. E ele vai falar dessas qualidades dos homens, né? O próximo, por favor. E quando ele, no parágrafo 8, fala sobre o discurso, essa talvez seja a frase mais famosa do elogio de Helena, mais repetida, inclusive quando se fala de Gorgias, misturando às vezes até o elogio de Helena com uma visão platônica de Gorgias, no Gorgias de Platão, né? Mas há algo importante nessa afirmação do elogio 8, né? Que o discurso é um grande soberano que com o menor e mais invisível corpo executa os mais divinos feitos. Então, quando nós tomamos o elogio a Helena de Gorgias, a construção formal, digamos, o que a gente chama o estilo, o texto, ele está em paralelo com a própria figura de Helena. Daí ser dito, né, que o elogio é um elogio de Helena, mas é um elogio ao Logos. O que é fantástico, eu acho, em Gorgias, é essa articulação entre o que a gente chama forma e conteúdo, né? Porque a palavra corpo vai ter uma função interessantíssima ao longo de todo o texto, e se antes, para o Logos, valia a verdade, era atribuída a verdade, para o corpo a beleza, no final do texto a gente vai ver que é cambiável isso para o corpo discursivo, e o próprio corpo é, digamos, a verdade de Helena. Por isso que quando a gente vai para o cinema e vê as representações de Helena, por um lado, né, há esse poder do corpo e da presença de Helena, mas há um problema. Quem pode representar a Helena? Quem é a beleza, né, que incendeia, né, que atrai e destrói tanto, né? O último de Gorgias, por favor, o último slide. E por isso é muito sério também quando a gente lê o elogio, e tem que levar a sério essa visão do elogio como um elogio a Helena, mas também um divertimento, mas um divertimento no sentido aí de um jogo da linguagem, né? E também da importância do aspecto formal na constituição da própria defesa, né? O próximo, por favor. Então, tendo em mente, né, agora, lembrando, né, do elogio, vamos ver outros exemplos, né, dessa Helena no cinema, né? E aí eu já passo para os anos 50. Em 56 a gente teve 2 Helenas fantásticas, né? Um épico, que é o Helena de Troia, do Robert Wise, né? Vocês têm aí a Brigitte Bardot, que faz o papel de uma escrava, ela é a Draça, escrava de Helena, mas Helena é feita pela Rosana Podestá. Naquele mesmo ano, o próximo, há um outro filme, né, que é do Jean Renoir, um dos maiores diretores do cinema, que é Helena e os Homens, que tem também o título Paris Does Strange Things. Paris, ou Paris, faz coisas estranhas.
Esse filme, ele foi traduzido também nos Estados Unidos como Helena e seus homens, Helen and Her Men, o que é muito curioso, não é os homens em geral, mas seus homens. Vocês têm aí 2 cartazes do filme que mostram uma Helena, né, como manipulando os homens e atraindo esses homens também, né? Aí, o próximo, por favor. A Helena é feita pela Ingrid Bergman, né? E 2 homens que circulam em torno dela são o Jean Marais e o Mel Ferrer, atores, né, que fazem o Mel Ferrer um conde e o Jean Marais faz o Boulanger, né? Na verdade, esse é um filme que, feito nos anos 50, na época da guerra com a Argélia, ele toma um episódio histórico do século XIX, que foi o boulangerismo e a figura do general Boulanger, que chegou ministro, né, da guerra na França, mas que depois acabou largando a sua função e seu cargo e fugiu foi para a Bélgica com uma amante, né? E quando ela morreu, ele se matou sobre o túmulo dela. Então se falava dele, né? Começou como um César, depois foi um Catilina, porque ele traiu parte, né, dos seus camaradas, enfim, dos companheiros, e terminou como um Romeu, né? Quando Jean Renoir toma essa história, então, no século XIX, é muito interessante, porque ele retoma, na verdade, a figura de Helena e de Vênus da Grécia clássica, trabalha com uma narrativa do século XIX, mas para falar em 50, da Guerra da Argélia. E o próximo, por favor. Além deles, outros homens também são atraídos por Helena, né? Essa é uma cena interessante, que é uma cena num teatro, e esse filme tem uma reflexão também sobre o próprio teatro e o papel da performance para a população. A última cena dele é uma cena em que o general se traveste de mendigo para fugir e o conde se veste como general e para acalmar a população, o conde aparece na janela como se ele fosse o general, né? E a janela funciona como um palco no filme. É um filme extremamente rico, mas é uma comédia, né? A próxima, por favor. É uma comédia, mas uma comédia, né, muito séria, e o Renoir dizia que Helena, né, ela, de vez em quando, Vênus desce de vez em quando na Terra e os homens ficam encantados, ela dá umas voltinhas em Paris, né? E o Renoir também disse que todo cineasta deveria fazer como os tragediógrafos gregos, que com uma história que era já conhecida por todos, trabalharia essa história sem o elemento da surpresa, que o problema do cinema é muito fácil você ter filmes com surpresa, o que vai acontecer no final, e que o cinema deveria trabalhar nos mesmos moldes do teatro grego. Isso é muito interessante. Agora, é interessante também, eu não vou ler tudo aí, né? Um comentário do Godard, que como o Truffaut, o Homer, adorava esse filme. O Godard disse que até aquele momento era o melhor filme da França, né? Mas ele mostra, né, tanto a questão do amor, da busca, né, do desejo entre as pessoas, né? Mas também ele é uma ópera, uma fábula moderna disfarçada de ópera cômica, né? Seguindo, então, um pouco aí La Belle Hélène, do Offenbach. Mas ele como Homer e o Godard em outro momento vai dizer, um manifesto pacifista de um momento de guerra, né, da França. Bom, vamos passar para o próximo, por favor. Agora a gente dá um salto para o Brasil, para um brasileiro, né, que viveu muito tempo na França, o grande Paulo Emílio Salles Gomes, que escreveu, né, uma das biografias mais importantes, crítico de cinema, do Jean Vigo, que é mais conhecido fora do Brasil até do que, né, aqui, e se vivo fosse, estaria desesperado com o que acontece hoje com a Cinemateca Brasileira, que foi uma iniciativa, né, também dele, a criação da Cinemateca Brasileira.
Paulo Emílio foi professor na USP, em Brasília, foi professor, a Filomena Irata, que está aí, né? Fez curso com ele. E o Paulo Emílio, ele é um crítico de cinema, um grande intelectual do cinema, mas ele escreveu justamente, pouca ficção, mas ele escreveu em 76, no ano inclusive que ele morreu, esse famoso Três Mulheres de Três PPPs, que são 3 contos ou novelas, né? Tem uma discussão aí. Uma delas é Duas Vezes com Helena, né? Duas Vezes com Helena, eu tenho uma Helena, eu tenho um Polidoro, né? Não vou me estender sobre o filme, sobre a narrativa, mas é uma narrativa, como a dos outros 2 contos no livro, que trabalha com a ambiguidade, né, com a reconstrução de uma história, né, conforme ela havia sido entendida, mas a partir de certo momento ela é revista, todos os fatos são revistos, tem uma perspectiva completamente diferente do que aconteceu. Algo semelhante a Helena, se a gente pega a versão homérica, que ela foi para Troia, e a versão de Ctesíforo, do Eurípides, na tragédia de Helena, de que não foi Helena que foi para Troia, mas foi um ídolo, uma imagem dela, enquanto a verdadeira Helena ficou casta no Egito, esperando, né, qual Penélope, esperando Menelau. Então, a próxima, por favor. O interessante, esse conto do Paulo Emílio, ele foi levado para o cinema brasileiro em 2 filmes, do Saraceni, Ao Sul do Meu Corpo, com Ana Maria Nascimento e Silva fazendo, né, Helena. A próxima, por favor. Aí outra imagem, né, desse filme. E a próxima, por favor. E ele foi levado depois, em 2001, pelo Mauro Farias, aí com o título Duas Vezes com Helena, né, com o Fábio Assunção e a Cristiane Fernandes fazendo, então, a Helena. Né? É uma releitura extremamente interessante da figura de Helena, não só remetendo à tradição clássica, mas também remetendo, em termos de espírito, a Machado de Assis. Né? Paulo Emílio também adaptou, junto com a Lígia Fagundes Telles, mulher dele, Capitu, né? Também do Sarraceni. Então, são 2 filmes brasileiros que baseados, né, nesse conto do Paulo Emílio e que tratam de maneira extremamente interessante com a figura de Helena, né? E com uma ambiguidade dessa mulher também. O próximo, por favor. Aí a gente já passa para um outro filme, pouco conhecido, né? Mas do Davi Neves, que teve também a participação do Humberto Mauro, ele faz o tio da Helena. Helena é essa moça aí muito tímida, muito depressiva até, né? Que mora em Diamantina. Esse filme é uma releitura pessimista do famoso romance da Helena Morley, do diário da Helena Morley, Minha Vida de Menina, né? Um diário que ela escreveu no final do século XIX em Diamantina. Nesse filme, Helena, ela tem uma amiga muito próxima, né? O próximo, por favor, que é feita pela Adriane Prieto, e ela se suicida, né? Ela se joga calmamente com uma Ofélia num açude. E a história dela vai ser narrada pela amiga, né? Por meio do diário dela e de filmezinhos que ela fez andando na cidade de Diamantina, né? Então, é uma narrativa sobre a vida de uma suicida, né, que deixou suas impressões em textos e pequenos filmes. Tá? Esse filme ele já foi relido como uma memória do cinema nacional, né, pela Socorro, minha colega professora na Bahia, na área de cinema. Né? Eu fiz um estudo também sobre esse filme e nesse artigo, né, do livro do cinema, eu trato também desse filme. É um filme extremamente interessante, principalmente para quem leu Minha Vida de Menina, pensar naquele livro colocado numa chave pessimista, né, e que tem um suicídio de uma moça que, deprimida, deixa, né, seus diários e filminhos, né, da sua vida. O próximo, aí vocês têm uma imagem, né, que eu gosto muito, que é de Helena e Afrodite. E essa imagem ela é muito próxima da relação, né, nesse filme anterior, da Rosa com a Helena. Né? A Rosa e a Adriana Prieto, a amiga dela. Elas são muito próximas e companheiras, e o que eu acho impressionante, né, nesse vaso é Helena, a expressão dela de
incrível, né? A gente vê uma expressão de angústia, de preocupação sentada, né, no colo de Afrodite, né? O próximo é só... Essa é outra versão do livro da Helena Morley, que é mais conhecida de vocês, que foi um filme feito pela Helena Solberg, uma diretora, e que tem o nome Vida de Menina, né? E que tem a Ludmila Dyer como Helena. O que é interessante também nesse filme e no livro? Vejam bem, Diamantino, século XIX, uma moça cujo pai, né, era inglês, de família inglesa, que veio para a mineração, né, na região aqui de Minas, e ele sugeriu à filha dele que escrevesse um diário, né, em vez de contar muita coisa para as amigas, enfim, que narrasse para o seu diário. Muito bem, a Alice Dyer, que era o nome da autora, ela escreveu esse diário, mas ela colocou como pseudônimo dela Helena. E o pseudônimo do pai é Alexandre. O nome dele era Felisberto, mas ele tem o nome de Alexandre. Vejam bem, Alexandre e Helena. E há uma passagem no diário que é curiosíssima. A gente lendo, tem um momento em que a irmãzinha dela estava doente, o médico vai lá, e a irmã dela era muito bonita. Ela era uma moça sardenta, ela dizia que ela era desengonçada, muito grande, sardenta, muito inteligente, ativa, mas que não era bonita. E aí, quando o médico vai na casa e cuida da irmã, que tinha um nome que não era tão atraente, ele pergunta, como que você se chama? Quando ela fala o nome dela e pergunta para a Helena, e você, qual é o seu nome? Helena, ela diz, Helena, né? Isso no livro. Ele fala assim, mas você que deveria chamar Helena, uma menina tão bonita. É muito curioso isso, porque isso não pode ter acontecido dessa maneira, né? Já que Helena é pseudônimo. Então, a gente vê um aspecto ficcional nesse livro, né? Um livro super consagrado, foi traduzido para o inglês por Elizabeth Bishop, Manuel Bandeira, todos recomendavam esse livro, realmente é um livro maravilhoso. Mas a gente vê como esse diário tem algo de ficcional, né? Também, por esse episódio, justamente desse nome que ela escolheu como pseudônimo dela e do pai, a quem ela adorava, né? E que ela, em vez de Felisberto, vai chamar de Alexandre, né? O próximo, por favor. Aí a gente entra numa outra Helena, né? Que é o filme da Petra Costa, que eu imagino que vários de vocês tenham assistido, um documentário poético famosíssimo, né? Que é o resgate que ela faz dos diários e filminhos que a irmã dela, mais velha, que queria ser atriz, a Helena, fez. E a Helena se matou em Nova York, né? Um filme muito difícil, sob certos aspectos, belíssimo, né? A próxima, por favor. Em que ela narra, ela busca a memória da irmã, né? E para resgatar, inclusive, essa memória, para resgatar a si própria. Ela era bem criança quando a irmã se matou em Nova York, uma morte, né? Que, como ela coloca no filme, na véspera da irmã se matar, a irmã chamou a mãe no quarto, isso é a mãe contando o documentário, para quem viu o documentário se lembra disso, e disse que a Helena chamou a mãe no quarto e mostrou um pôster de uma peça de teatro. A Helena estava tentando a vida em Nova York como atriz, enfim. Que peça de teatro era essa? Electra. Né? Bom, por hora eu deixo isso, um boi pisou na minha língua, vamos para o próximo. Quando a Petra Costa vai buscar, né, nesse filme, né, eu debati esse filme, tem no site do filme Helena, tem um debate sobre esse filme que eu falei, comparei inclusive com a Electra, né, também a cena no filme Persona, porque o que a Petra faz é um pouco como o Bergman fez com Persona. A Petra vai buscar a irmã, né, e ela incorpora um pouco a irmã Helena. O Nikolai Svitchenko, né, comparou a Helena também, Helena de Troia, numa palestra que ele deu em Harvard. Mas o que a gente tem aqui, esse desejo da Petra, né, de buscar a irmã e de entender a morte da irmã, né, e a beleza também da irmã. Esse tema, né, é interessante porque está ligado à memória, desejo e o papel do cinema como esse instrumento também, não só, né, porque o cinema tem sua autonomia como obra literária, como obra de arte, né, mas o cinema como algo que
cria um mundo em harmonia com os nossos desejos, né? Aí vocês têm uma frase que está no início do filme Desprezo, do Godard, um filme famoso, porque é uma adaptação da Odisseia, em que tem uma Penélope que tem muito de Helena também, né? E essa frase, que diz que não é do André Bazin, mas, enfim, imprima-se a lenda, né, que o cinema, disse André Bazin, substitui nossa visão por um mundo em harmonia com nossos desejos, e que o desprezo é a história desse filme. Aí vocês têm transcrito para o grego, e qualquer pessoa que se corresponda com o professor Martin Winkler, quando receber o e-mail, vai ver essa frase, né, porque ele gosta muito dessa frase e colocou como depois da assinatura dele, né? E agora, o próximo, por favor. Eu queria, né, aproveitar o momento para fazer uma parábase, né? E aqui, eu não sei como que eu estou, acho que eu estou, o tempo meu já está, deixa eu só ver aqui se eu adianto, mas essa parábase, né, me permitam, essa foto que foi da divulgação, né, do evento também, no Facebook, que o Igor me mandou mais tempo, quando eu precisei de uma foto dele, eu até falei assim, mas criança, mas enfim, né, ele é o pai do Caetano, e é uma foto linda, né? Mas eu queria, nesse momento, pedir, né, nessa parábase, pedir licença, porque eu acho que esse evento ele é possível, e a própria ideia de recepção, e como no Brasil os estudos em recepção, principalmente no cinema, têm se desenvolvido, né? Por um trabalho de várias pessoas, né, ao longo de alguns anos. E eu me impressionei muito com o Igor, há algum tempo, quando eu cheguei, logo depois que eu cheguei na FMG, eu organizava algumas sessões de cinema e tive contato com o Igor, que hoje faz pós-doutorado comigo, é doutor em História, mas o Igor fez um comentário que, em um momento, quando o professor Martin Winkler veio aqui no Brasil, numa das vezes, eu comentei com o Martin Winkler. O Igor falou assim, a primeiro semestre dele na universidade, na graduação, ele assistiu a uma palestra minha sobre Helena, justamente sobre Helena do Renoir, né? E ele ficou muito impressionado que podia se fazer cinema e estudos clássicos. E, a partir daí, ele disse que ele meio que encontrou um rumo, né? Me corrija se eu estiver errada aí na memorização. Então, quando eu contei isso para o Martin, após um evento que foi organizado aqui sobre heróis entre gregos e baianos, o Martin disse assim, a próxima, por favor, vamos fazer um evento, né, para os jovens, para todos esses oplitas que você tem, né, porque eu sempre estava com vários estudantes andando para cá e para lá, e aí a gente organizou essas jornadas órficas, né, sobre a recepção do mito de Orfeu. Eu escolhi Orfeu porque tem uma pletora de filmes sobre Orfeu, e vários estudantes apresentaram, aí nessa mesa em particular, vocês têm o Igor e o Daniel, que hoje é meu doutorando e que está aqui também hoje no evento, mas ela foi organizada para os estudantes apresentarem papers. Nós fomos simplesmente moderadores, né? Exceto 4 palestrantes, que é a Yara Frick, da música, o Fábio Vergara, sobre vasos gregos, o Fábio Souza, né? Que fez a edição, né? Ai, meu Deus, como chama? Do Orfeu, né? Da poesia, e o Martin Winkler, né? Então, esse trabalho de recepção, e essa recepção nesse sentido também, não só da recepção da cultura clássica, né? Mas esse trabalho entre tantas pessoas é que tem possibilitado, né? Hoje, Júlia e Igor são doutorandos, eu os conheci como graduandos ainda, né? Primeiro, segundo semestre, mas, enfim, eu queria mostrar aqui, né? Teve a jornada, vários trabalhos apresentados. O próximo, por favor, Júlia. Depois, nós terminamos, né? No Pedacinho do Céu, né? Orfeu terminou com muito chorinho no Pedacinho do Céu, mas nesses tempos tão difíceis, né, que a gente está tão longe dos outros, né? Aí vocês têm Elcira, Fábio Lessa, Sérgio Alcides, né, vários estudantes aí, Martin Winkler. O próximo, por favor, né? E nesse clima, né, de tanta generosidade de vários professores que têm contribuído sistematicamente, né, para o trabalho da recepção no Brasil. O próximo, por favor.
aí a Júlia, né? Cantando, né? Com outros cantores ali, outros ofícios. O próximo, por favor. O Igor, né? E aí eu escolhi essas duas fotos, porque o Marco teve uma fila de alunos, né, que adoram ele para abraçá-lo, né? Aí o Igor está no momento. Mas em 2018, o Igor, eu, o Edson esteve presente, a Sandra Benquet também, organizamos um ciclo de mitologia, né? História e mitologia, né? No cinema, com participação virtual do Mark Winkler. Mas esse ciclo, né, se desdobrou também em outros trabalhos publicados, né? O próximo. Bom, então a gente pode dizer, né, que houve um final feliz, né, e que a gente pode olhar para trás, esse é um momento que os alunos resolveram me carregar. A gente estava se abraçando e quase que eu fui carregada por eles. O próximo, por favor. E, posteriormente, o Edson, né, que se agregou ao grupo mais tarde, né, se juntou a nós, aí um evento organizado pelo Amarante na Bahia, né, que convidou o Martins para ir para a Bahia também, e o Edson e o Martins falando sobre o filme do Edson, e nesse momento a gente estava organizando esse livro que a gente espera que seja publicado no ano que vem, né? O próximo, então, a gente volta agora, né, para o final. Eu queria, né, terminar da parábase, né, mas eu queria realçar a importância desses laços também, né, em estudos de recepção, a gente fala de uma cadeia, a chain of reception, né, eu marquei ali naquele outro slide, mas também é uma cadeia de afetos, né, e de cooperação que torna possível essas atividades, né. Então, me desculpe eu ter me expandido para esse outro aspecto, mas principalmente nesse momento, né, que é tão difícil os encontros e que a gente tem que lutar também pela universidade, pelo contato, a interação entre as pessoas, eu quis fazer essa, digamos, parábase. Mas aí a gente volta para o início, a gente começou com o Carnaval Atlântida, né? Para a Páscoa fica aí essa Helena Ovo, né? Kinder Ovo, acho que o primeiro Kinder Ovo da história já vem a Helena de surpresinha, né? Bom, com isso, eu acho que vocês tiveram, né, uma ideia de Helena no cinema e de por que ela ainda nos atrai tanto também, né? Muito obrigada pela atenção e desculpe se eu passei do limite, eu me empolguei aqui. Obrigadíssimo, Cecília, pela brilhante palestra. Eu estou em choque aqui, que eu pego de surpresa. Uma palestra brilhante porque mostra que Helena são muitas. E Cecília que tem um papel central na produção científica sobre recepção da cultura clássica no cinema. E tem um papel central, né, para agregar novos pesquisadores e, sobretudo, ali a UFMG ela tem uma sorte enorme de poder contar com a Maria Cecília como professora do Departamento de Filosofia. É uma sorte enorme que nós temos. Então, agradeço imensamente a palestra. Não atiça a minha híbris. Você quer... existem diversos comentários aqui, né, parabenizando o evento, parabenizando as falas da Jane, da Cecília. Aqui eu vou ler apenas algumas, dizendo excelentes explanações. Eu anotei algumas aqui, eu tenho várias questões para colocar, mas como já são 6h20, eu prefiro dar voz ao público, né? Permitir que eles façam as perguntas e eu vou fazer primeiro algumas perguntas para a professora Jane e depois faço as perguntas para a Cecília e vocês fiquem à vontade para responder do modo como quiser. Deixa eu só voltar aqui, porque são realmente muitas perguntas. Aqui, ó, pronto. Olha, o
professor Alejandro Valverde Garcia, né, fez vários comentários ao longo do chá, ao longo das duas palestras. Ele lembrou de algumas recepções, né, da Lisistra, no caso de 1972, do Zirvolacos. O Oliveira Júnior fez uma pergunta, deixa eu só achar aqui ela, porque quando as pessoas clicam que eu perco o meu ponto onde eu parei. Só um minuto. Aqui. Bem, o Paulo, André Machado, diz que existe um preconceito contra as chanchadas, né, mas havia uma crítica social bastante elaborada em muitos desses filmes. Aí remetendo, né, ao filme a palestra, a fala, né, da Cecília, né, que explorou aí o Carnaval Atlântida. Mas eu quero aqui só, pronto, agora achei que é onde eu estava no ponto, que ele faz a pergunta para a professora Jane, que é o seguinte: a comédia é uma síncopa da cultura feminina no presente e na época? Pergunta do Oliveira Júnior. O Dalvo Santiago pergunta o seguinte: o sexo tinha a conotação libidinosa que tem hoje? Pode ser uma relação de poder em torno do sexo à época? Então, eu fico com essas duas perguntas para a Jane e depois eu faço as perguntas para a Cecília e a gente vai trocando assim. Pode ser assim? Bom, quando a gente olha ali nas comédias do Aristófanes, as figuras, a sexualidade feminina é sempre explorada num tom libidinoso. Então, o herói sempre se vangloria de, por exemplo, em Acarnenses, no final da comédia, o Diceópolis aparece na cena com duas mulheres, enquanto o Lâmaco está apoiado porque ele está machucado. Então, o prazer da comida e do sexo é sempre colocado como um oposto das desgraças da guerra, sabe? Agora, eu acredito que a Lisístrata não é um retrato da sociedade, não é um resumo do papel feminino na época, né? Como eu disse, é uma comédia, trabalha com a ficção, vai trazer ali para a cena esse enredo da greve de sexo para talvez julgar um pouco as tomadas de decisões masculinas ali, mas isso tudo é colocado na chave da comédia. Então, não representa um resumo das mulheres daquela época. Mas a sexualidade feminina sempre parece explorada nas comédias, sempre o casamento com as personagens femininas é sempre um motivo para festa, e eles saem dizendo que, então agora eu vou aproveitar essas tetinhas, olha só esses órgãos sexuais. Então, tem referência, né, aos órgãos sexuais femininos como uma fonte de prazer. Muito bom. Para a Cecília, existem vários comentários. A Francisca Luciana lembrou aqui da Capitu, e ela fala, né, dos olhos de cigana oblíquo e dissimulado. E o Edson fez um comentário aqui lembrando da série do Luiz Fernando Carvalho, né, falando como que ele valoriza também, né, o olhar. Agora, a Francisca Luciano faz a seguinte pergunta. Ela fez, na verdade, uma observação, se eu não me engano, aqui, né? Referente, ela diz o seguinte, eu vou ler aqui, ela diz assim: por ser a comédia não pode ser rico, Jane começou com a comédia de Aristófanes, riquíssima. O próprio termo vai ganhando novas acepções em diferentes épocas e regiões. A comédia francesa, por exemplo, extrapola a dimensão do cômico ou risível simplesmente. Ela aqui está fazendo uma ressalva em relação mas eu acho que pela palestra
né, da Cecília, deu para perceber como que ela valoriza, né, a comédia como esse papel de colocando questões importantes, sérias, enfim. Cecília, se você quiser fazer algum comentário. Uhum. Tá, obrigada pelos comentários, elogios. Uma observação sobre a comédia, né, a chanchada, que alguém até fez. Há estudos, né, muito importantes sobre a chanchada. Um dos convidados da Renata Casarini, numa sessão de cinema, né, inclusive foi que discutiu o Carnaval Atlântida, é um professor da Federal Fluminense que tem uma tese sobre, né, a chanchada, e realmente, assim como o Paulo Emílio defendia que até o cinema da boca do lixo, né, esse cinema, a porno chanchada, né, que é um papel importantíssimo a gente estudá-lo. Quem tem estudo sobre isso é o Teodoro Assunção, ele tem 2 artigos, inclusive, sobre o Paulo Emílio também, os outros 2 contos do Paulo Emílio, né? 2 vezes Ela e Ermengarda com H, e essa questão do erótico, e que reverbera também na própria visão da chanchada, né? Mas, sim, a chanchada é muito mal vista, e esse filme em particular, Carnaval Atlântida, ele é um filme riquíssimo e muito sofisticado, né? É como o filme Nunca aos Domingos, famosíssimo, né? Com a Medina Mercury, feito pelo diretor, o marido dela, o Júlio Dassin, que é uma comédia, mas que trata de um tema importantíssimo, que é como a cultura grega, né, é idealizada e vista por aquele personagem que é o Homer, né? E que quer converter a Ilha, que é uma prostituta, para ela voltar ao que era ser a mulher grega, né? A nobreza da mulher grega. Então, assim, a gente encontra em comédias, em chanchadas, né? Na verdade, textos e subtextos muito sérios, né? Aqui eu passando o rolo assim do chat, tem várias saudações aqui, dizendo excelentes palestras, comentando, né? Eu tenho uma pergunta para a Jane, que é se você poderia falar um pouco mais de como que é possível pensar a política, repensar a política a partir de Aristóteles, né? Porque muitas vezes a gente lida com política, esses termos às vezes muito modernos, pensando nessas instituições. Então a gente vai para a antiguidade, a gente quer pensar a política apenas por meio da assembleia, né? Aí você fala dos sussurros que gritam, não é? E ali a gente percebe que é possível, talvez, imaginar essa política sendo discutida em outros espaços, né? E tendo outras conotações. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa requalificação da política. Recentemente eu me interessei um pouco sobre esse assunto. Não sei se você conhece a Marta Mega Andrade, os textos dela. Tem o Fabessa, que também fala, e agora a gente tem a Karen Franklin, que vão tratar um pouquinho sobre essa delimitação do espaço, né, na antiguidade. Então, que por muito tempo se entendeu o espaço público como espaço masculino e o espaço privado como espaço feminino. E ali eles vão questionar, esses autores que eu citei, vão questionar exatamente essa separação tão brutal, né? Então, eles defendem que havia intersecções entre esses espaços e uma rede de influências não institucionalizadas. Então, apesar da mulher não ter papel institucional, o que eles vão mostrando ali nesses livros é que havia uma rede de influência que fazia essa política feminina chegar na política pública por essa via de acesso que não era institucionalizada, né? Eu não me sinto muito confortável para falar um pouco, assim, bastante sobre as relações políticas naquela época, porque o meu foco de trabalho e os textos que eu conheço são esses textos teatrais, né? Que debatem política, que
são um espaço, né, para a gente perceber essas relações de poder que existiam ali na polis, mas eu tenho muita vontade de estudar os textos jurídicos, talvez, né, que podem trazer umas informações mais precisas até dessas relações. Eu penso que a comédia, ela vai trazer sempre essa ideia ambígua, essa discussão ambígua. Se a gente pensar em Assembleia de Mulheres, né, as mulheres tomam poder. E a Praxágora, ali naquela comédia, ela diz que vai, então, governar a cidade, porque ela faz lá um roteiro, um plano de trabalho prévio. Mas quando ela toma o poder e o poder passa para as mãos delas, ela faz tudo diferente do que ela prometeu. Então, ele coloca ali na cena uma mulher que age demagogicamente como os outros políticos que Aristófanes também criticava, né? Ele vai criticar essas posições ali que não interessam a poucos, né? Mas eu penso que poderia haver esse tipo de influência, mas não é uma influência institucionalizada. Porque a mulher não ter espaço político não significa que ela não tem espaço público. Perfeito. Obrigadíssimo pelos comentários. E Cecília, e talvez também a Jane, né? O Gabriel Galdino Fortuna faz a seguinte pergunta: podemos dizer que Homero deu mais espaço para Helena se comparada a Lisístrata, considerando as duras críticas que Helena faz a Paris na Ilíada ao fugir do combate contra Menelau? Bom, obrigada pela questão, mas eu não entendi bem, porque, na verdade, em Homero, a figura de Helena, ela é, inclusive, ambígua, né? Em certos momentos, ela se culpa, em outros, né, ela se chama de cadela, ela diz que ela, né, foi uma loucura ela deixar, e nesse momento, né, inclusive, ela repreende Paris e diz que ela tem um esposo, né, tão bom quanto ele, Menelau, que está lá embaixo lutando. Mas em outros momentos ela diz, né, que foram os deuses, ou até Príamo, né, naquela famosa cena na muralha, né, quando ela chega e todos os idosos, uma cena que Aristóteles, inclusive, comenta na Ética Nicômaco, né, livro 2, falando que é difícil resistir aos prazeres, né, e ele dá como exemplo ali Helena na muralha, e Príamo falando, os deuses é que fizeram, a culpa é dos deuses, né. Então, a figura de Helena na Ilíada, ora ela é culpabilizada e ela mesma se culpa, mas em certos momentos ela é um joguete, digamos, né, na mão dos deuses. Agora, Helena não está, né, na Lisístrata, né? Então, eu creio que eu não teria condições de comparar o papel de Helena com o papel de Lisístrata, né, como representando, não, a mulher grega, enfim, né? Agora, essa conexão de Helena com Eros e Eris, como eu sempre digo, né, com desejo, com disputa, com luta, né, a gente lembra, Heródoto começa, né, para lembrar também que a Jane citou Medeia, né, Heródoto começa a história, pai da história, falando o rapto de 4 mulheres, né, e Helena e a compensação, por causa do rapto de Medeia, vem os bárbaros e raptam Helena, né? Então, essa questão da mulher como commodity é interessante aí, mas no aspecto político, mas também na recepção é interessante a gente lembrar. Ainda essa semana eu recebi um e-mail de um professor da Polônia, que trabalha com recepção dos clássicos, e escreveu sobre o vídeo, né, no cinema, e ele me falando do impacto, né, que a peça Lisístrata tem hoje, está tendo na Polônia por causa dos direitos, né, das mulheres que estão sendo, né, desaparecendo. Então, Lisístrata está muito em voga agora na Polônia, né? No Brasil, teve uma Lisístrata interessante, eu me lembro, mas eu não consegui achar muito mais informações. O Gabriel Vilela fez uma Lisístrata,
mas eram as mulheres do Nordeste, foi na época da Guerra do Paraguai, se não me engano, reclamando dos homens, né, que foram para a guerra, e ele encena essas mulheres, os escudos delas são aquelas bacias, eu me lembro da foto, a bacia de alumínio que as mulheres usavam, né, ali como escudos, né, mas, enfim, agora, como a Jane disse, né, no caso da Lisístrata, é uma peça que a gente tem que ter cuidado, porque de feminista, ou com mesmo Medea, não tem nada, né, claro. Elas estão, a luta, a única arma delas é o sexo. Então, dizer que isso é feminismo é muito complicado hoje, né? Mas, é claro, eu posso reler numa outra perspectiva, né? Não sei se eu respondi. Tá ótimo. Lembrando aqui a todos e todos que a lista de presença já está disponível no chat, então quem quiser certificação, acesse o link e preencha os dados para que nós possamos emitir o certificado. Lembrando que o certificado é emitido sempre ao final de todo o evento, então depois, por volta de abril, né, Júlia? Ou talvez um pouco depois. Mas, enfim, a emissão tardará um pouquinho ainda. A Renata Casarini, ela aponta aqui que tem um artigo do professor Rafael de Luna Freire, da Universidade Federal de Fluminense, do cinema, que se chama Descansando, o abacaxi carnavalesco da chanchada, a invenção de gênero cinematográfico nacional. Aí ela disponibilizou o link aqui para acesso, para quem quiser acesso. Se me permite, Cecília, a Cecília também tem um artigo publicado sobre a chanchada brasileira, e eu estou sem o link agora aqui, mas acho que é bem fácil de encontrar na internet. Digitando Se me permite, eu até divulguei ali o site, que é um site que eu fiz, até o Igor me ajudou, era um site antigo, de 20 anos atrás quase, né? Quando eu dei vários cursos, levei várias pessoas em Florianópolis, com curso de extensão sobre cinema e literatura. E eu reativei esse site, porque tem muita informação assim, útil. Então, se vocês entrarem no site, lá vocês têm todos esses filmes que eu citei, toda a lista de artigos, né? Eu agradeço, Igor, mas eu acho que você foi generoso demais. Eu sou especialista principalmente na recepção da Helena no cinema. Eu sou uma helenista com um L e dois L's, nesse sentido, disso da Helena. Mas, é claro, tem outras pessoas no Brasil com a recepção de outros autores, mundo greco-romano, né? Que não é minha área, inclusive, mas tem bem mais gente fazendo isso. A minha especialização é mais Helena. Agora, então, esses artigos estão todos lá, né? É que você falou alguma coisa, bom, mas, sim, eu queria só aproveitar o professor Valverde, né, que está aqui, obrigada, professor, pela presença, é um professor da Espanha, e que tem uma publicação muito vasta, né, sobre recepção e dos clássicos, né, no cinema, na literatura, e projetos também interessantes de recepção na Espanha, né? Era isso o comentário. Você pediu para eu comentar alguma coisa da Renata? Ela só comentando ali que estava se passando no chat. Agora tem mais dois comentários, tem duas perguntas, na verdade, aqui. Uma do Lucas Dias Ferreira, e aí eu já passo as perguntas e encerrando as inscrições pelo horário aqui, né? O Lucas Dias pergunta para a Jane. Quando você mencionou o objeto da recepção, você falou sobre as mudanças que este mesmo pode sofrer de acordo com o observador e o modo de observação / recepção. Como podemos pensar um Aristófanes feminista, como algumas pessoas mencionam hoje em dia, se na verdade suas personagens, em especial Lisístrata, não clamam por igualdade de direitos em si? O que muda no objeto durante este percurso? Obrigada, Lucas, pela pergunta. E eu já começo dizendo que a gente não pode pensar no Aristófanes como um feminista, né? Eu acho que não dá para a gente colocar essa alcunha nesse autor, né? Ele não é feminista. E na comédia dele, como eu disse, as personagens femininas, elas não propõem uma revolução,
o que elas querem é a manutenção do status que elas tinham antes dos maridos irem para a guerra. Então, elas querem reproduzir, né? Elas querem ter filhos, porque a maternidade traria para essas mulheres um certo benefício ali no seu status social. Mas o Aristófanes não é feminista. O que muda, né, nesse objeto? Muda, por exemplo, a gente olhar para o Aristófanes e pensar assim: a Lisístrata é uma peça completamente fantasiosa, isso seria inimaginável, impossível imaginar que uma mulher falaria em público. E aí você tem estudos que vão perceber que as relações políticas e sociais naquela sociedade não eram tão regradas por essa divisão de espaço. E aí você pode entender que os homens talvez conversassem com as suas mulheres e conseguissem ouvir algumas queixas, algumas demandas, algumas insatisfações, mas que isso não vai resultar necessariamente numa mudança do seu status político naquela sociedade. Vou tentar fazer uma atualização, talvez depois vocês me falam se vai ficar muito esquisita essa atualização. Mas se a gente pensar no estatuto das crianças hoje, na nossa sociedade, né? Então, a gente tem lá uma data, com 16 anos, o cidadão pode começar a votar. Mas por que 16 anos? Isso é uma escolha, é um acordo político, é um acordo social que a gente fez. Então, a gente diz que antes disso, aquele ser não tem maturidade, né? Só que antes disso, uma criança pode participar pode aprender a cozinhar, pode aprender a limpar a tua casa, pode participar de campeonato de xadrez, né? Pode, sei lá, viajar, pode desempenhar várias funções que não são funções políticas. E nem por isso a gente vai imaginar que essas crianças são inaptas, certo? Então, se a gente pensa numa narrativa como Peter Pan, e a gente imagina aquilo lá é totalmente fantasioso, isso é impossível, se as crianças morassem sozinhas, elas iam morrer, porque não... Isso não é verdade. Quem convive com crianças sabe que elas têm algumas competências e conseguem até questionar. Eu tenho uma filha de 8 anos que às vezes vê alguma notícia e vai perguntar: nossa, mas como que votaram em fulano de tal, sabendo de tudo isso que ele prometeu que ia fazer, sabe? Então, essas organizações, né, quando a gente olha para a nossa atualidade, começa a perceber esses detalhes, a gente pode voltar o olhar ao passado e começa a mudar esse objeto, mas não mudar totalmente o objeto, né? Consegue perceber algumas frestas. O que vai influenciar a recepção da Lisístrata é o uso presente que a gente faz do passado. Então, quando eu tenho um filme que mostra uma mulher feminista, e essa mulher se chama Lisístrata, não significa que o Aristófanes era um feminista. Significa que, modernamente, eu faço um uso desse texto do passado e vou fazer a Lisístrata moderna feminista. Mas, em nenhum momento, o texto do Aristófanes é um texto feminista. Não sei o que vocês acharam, se foi satisfatória a resposta. Eu achei que tá bastante claro. Cecília, quer fazer algum comentário? Tem 3 perguntas aqui que eu gostaria de fazer e aí, de fato, encerrar as perguntas, né? Devido ao horário. A primeira é da Renata Casarini, que ela pede para vocês duas comentarem um pouco mais sobre o empréstimo de prestígio cultural quando os diretores tomam obras ou mitos antigos como temas de novas produções. E eu vou aproveitar e fazer todas as perguntas de uma vez. O Reginaldo Cardoso pergunta se a Cecília poderia falar um pouco mais sobre a questão de Helena e o livro das 3 PPPs. E, por fim, o Paulo André Machado questiona se Encaixotando Helena, de Jennifer Lynch, tem alguma relação com a Helena de Troia. Bom, então,
vou começar do final. Eu respondi, o Encaixotando Helena é um filme, sim, que tem conexões, indicações bem precisas até sobre essa questão da recepção. E tem uma estátua lá de Vênus de Milo com os braços quebrados, é a primeira imagem que o menino vê. Eu discuto sobre esse filme no artigo que eu escrevi sobre a violência contra a figura de Helena, né? Ou ela é morta, ou estuprada, né? Ou despedaçada, como no Encaixotando Helena. Então, eu vou te pedir para ler esse artigo, né? Se você tiver interesse. Sobre Helena em 3 PPPs, também eu escrevi um artigo sobre isso, está na rede, né? 2 vezes com a Helena. Tem 2 artigos sobre esse filme. Um artigo em português, sobre ele, enfim, sobre o Paulo Emílio, essa recepção, e um outro artigo em que eu comparo esse filme com o filme do Jean Vigo, L'Atalante, que foi o fruto de um colóquio que houve na França, em Perpignan, onde o Jean Vigo, né, viveu, e na Cinemateca, a filha do Jean Vigo estava lá. Foi incrível, fizeram um congresso, uns colóquios em homenagem a Paulo Emílio e Jean Vigo, na França, né? E eu participei desse evento e eu comparei esses 2 filmes. Os 2 estão na Academia Edu, esses artigos, tá? Sobre a pergunta da Renata Casarini, obrigada, Renata. Essa eu acho que é uma pergunta muito interessante. Eu acho que o primeiro fato é o da gente não ter que pagar direitos autorais para os antigos, né? Seja no teatro, no cinema, né? Então, para a encenação dessas peças, tem esse aspecto prático. Mas, é claro, isso é só um aspecto mínimo da importância que esses textos têm, e eu acho que realmente se usa, às vezes, né, desse passado, não só para falar daquilo que não pode ser dito explicitamente, principalmente no caso da tragédia grega, né? Quando Cacoianos encenou Electra, ou mesmo Ifigênia, esses filmes foram no contexto, né, da ditadura grega, dos coronéis, depois o problema da Grécia com o Chipre, né? Então, são filmes que eles... Primeiro é a tragédia, que tem um peso, né? Porque nós também consideramos algo, né, de nobre, nós estamos sempre reescrevendo esse passado. E os diretores tomam esse passado para falar de um presente que se não pode explicitar, né? Assim como na América Latina, vários Antígonas, Medeias, né, em momentos em que você não poderia falar do presente. Então, esse passado, você escapa, porque é clássico, você escapa de uma crítica, né? Você, afinal de contas, está encenando clássicos. E você tem a possibilidade das pessoas lerem, né, como uma... em termos metafóricos, né, como um retrato também do presente. E é curioso esse peso. Eu me lembro que eu encenei, a minha irmã dirigiu, eu dava aula para alunos do Seminário Maior em Brasília, a aula de filosofia, e dando aula de filosofia antiga, eu sempre li As Nuvens, para eles terem uma outra visão de Sócrates, né, As Nuvens de Aristófanes. E os alunos se entusiasmaram e a gente resolveu encenar a peça. Alunos de seminário já trouxeram na semana seguinte o texto todo decorado, as partes, enfim. A minha irmã dirigiu esse espetáculo, tem uma que é do teatro, diretora, e tem até uma foto nesse site meu aí, o Filocinema, tem uma foto dessa encenação. Apesar de ser uma comédia cheia de palavrões, e se, né, isso dentro de um seminário maior, não, o Seminário Maior de Brasília, mas naquele momento em que eu dava aula lá, a gente passou tranquilamente pela censura, né, e a gente manteve todos os palavrões. Porque uma das frases do bispo de Brasília, né, atual, os gregos, os clássicos, né, isso é muito importante. Enfim, né, a gente também aproveita, né, esse peso que a própria palavra clássico tem. Às vezes para o bem e para o mal, né, mas nesse caso, né, a gente pode aproveitar. E se me permite um último exemplo, eu recentemente escrevi um artigo sobre, saiu na revista clássica da SBEC, né, no início desse ano, sobre a presença de Aristóteles nos filmes de Alexandre. Né? Tem 3 filmes sobre Alexandre. O mais recente, o filme do Rosen, com Richard Burton, dos anos 50, e um filme indiano.
em que a figura de Aristóteles é até ridicularizada em certos momentos. Nesses 3 filmes, Aristóteles aparece em poucos minutos de filme, mas a figura de Aristóteles, que nunca escreveu nada sobre Alexandre, pelo menos em toda a obra de Aristóteles que sobrou, ele não faz referência a Alexandre. Alexandre, afinal, matou o sobrinho, né? Mandou matar o sobrinho de Aristóteles também. Mas é curioso como que no cinema se toma a figura de Aristóteles para dar credibilidade, estatuto até filosófico, no sentido da filosofia política e moral, às conquistas, a certos aspectos do imperialismo que esses filmes retratam quando retrata Alexandre. Esse é um típico caso, né, na figura de Alexandre, desse tipo de situação que você, na pergunta aí, né, colocou. Obrigada pela questão, acho uma questão realmente interessante, né, e agora eu passo a resposta para ela, para a Jane, né, também comentá-lo, porque acho que é uma questão também, que toca, né, nesse problema. Também queria agradecer a Renata, e essa nossa conversa aqui final me lembrou uma história de um filme hollywoodiano, que é E aí, meu irmão, cadê você? Dos irmãos Coen, e é uma paródia da Odisseia, né? É explicitamente uma paródia. Quem viu esse filme sabe que é. E eles tiveram um jogo publicitário muito interessante no lançamento, que eles, né, que os diretores afirmavam que nunca tinham lido a Odisseia, que eles não conheciam esse livro, que não tinha nenhuma relação do filme, né, com a Odisseia. Não sei se vocês têm isso na memória. Então, esse marketing de usar o prestígio do clássico, né, no cinema foi usado às avessas, né, nesse filme. Então, eu me lembrei disso e queria só comentar aqui com vocês. Mas obrigada pelo interesse e por todos os comentários. Então, podemos encerrar? Acho que avançado do horário, né? 8h55, ultrapassamos aqui 15 minutinhos do previsto, mas acho que foi importante para encerrar, amarrar alguns comentários, né? E para a gente permitir essas conversas finais que foram bastante esclarecedoras e instigantes. Então, eu agradeço mais uma vez a presença da professora Jane Oliveira, agradeço a fala carinhosa da Cecília, com essa explanação tão instigante, e agradeço a presença de todos e todas no evento, e a gente aguarda, todos estão convidados para o próximo encontro, que será no próximo sábado, no mesmo horário, no mesmo canal, no Zoom. Então, até lá.